João 14. Não deixe que nada tire a sua atenção, tá? Nada. João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. João 14, 26. João, capítulo 14, versículo 26. Amém, igreja? João 14, 26. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Já comentei com a igreja algumas coisas a respeito do que nós iremos falar, desse tema, baseado a este tema, que é de suma importância para a igreja. Tudo isso, quem produz é o Senhor Espírito Santo em nosso ser, em nossa vida. A importância desse Deus no nosso ser, a presença do Espírito Santo em nosso ser, a luz do Espírito Santo em nossa vida é mais precioso do que ouro, do que a necessidade que teu corpo físico tem com as coisas deste mundo, como a carne, o peixe, o alimento físico e a água. Muito mais importante. E nós precisamos compreender, tá, igreja? Essa necessidade que nós temos, que é dada por Deus, essa importância do Senhor Espírito Santo em nosso ser, que é o quê? O Senhor Espírito Santo, vamos lá, igreja, o Senhor Espírito Santo nos ensina a lembrar da palavra de Deus. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade de lembrar, de recordar do que Deus já falou com ela. Principalmente se ela estiver enfrentando lutas, dificuldades. A pressão da vida, na maioria das vezes, faz com que as pessoas esqueçam do que Deus já falou. Aí a gente vai ler o que está escrito aqui no livro de João 26, ou 14, verso 26. Algo importante para a igreja, presta atenção. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aqui, igreja, olha aqui para mim, por favor. Jesus, ele sabia da importância desse Deus em nossa vida. A igreja atual, ela está cheia de tantas coisas. Ela está cheia de conhecimentos físicos. Ela está cheia de informações. Às vezes cheias de pessoas. Às vezes outras situações que a igreja tem, estrutura. Está lá o teólogo, está lá o conhecedor. E que isso é muito bom dentro de um santo lugar, pois ajuda a igreja a crescer. Mas atualmente a igreja, ela está vazia do Espírito Santo. Tem festas, tem comemorações, em datas específicas, mas não tem o Espírito de Deus. Falam de Deus, falam de Jesus, falam do Senhor Espírito Santo, mas não tem esse Senhor Espírito Santo em sua vida. Aí Jesus está dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, a quem Deus enviaria em seu nome, ele vai dizer que ele nos ensinaria e nos faria lembrar. Ele nos ensinaria o quê? O que ele nos ensinaria? A Bíblia diz todas. Você percebe que ele tem todo o conhecimento, tem toda a informação necessária para a igreja.
Deus enviou da parte de seu Filho o Espírito da verdade, o Consolador, para que a igreja não tivesse necessidade de correr de um lado para o outro, ou com pessoas, ou em lugares errados. A verdade, o conhecimento que muda, que transforma. Por isso que ele disse: ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar, porque é muito fácil falar uma verdade, difícil é quem ouve lembrar dessa verdade, porque o tempo passa. No jejum de Daniel, ao iniciarmos, qual foi o primeiro capítulo que nós lemos? Primeiro dia do jejum de Daniel, que foi no domingo, qual foi o livro que nós lemos? Que Daniel? Daniel capítulo... Daniel é muito fácil, eu estou falando do jejum de Daniel, logicamente quem está trabalhando de Daniel, mas Daniel tem vários capítulos. Daniel capítulo 1, todo o capítulo 1. Daniel capítulo 6, verso 10, que ele fala lá a respeito que passou 3 semanas. E Daniel 10, 12. Foi falado isso. Só você lembra porque está anotado. Então o Senhor Espírito Santo, ele tem toda a verdade. Ele tem a verdade dentro daquilo que Jesus confiou ao seu Espírito, ao Espírito Santo, para passar a igreja. E a igreja tem esses ensinamentos. Você vê que tem uma Bíblia. Tem a Bíblia, que é a verdade de Deus. Já perguntei aqui, foi 5, foi 10 versículos que você falasse. Imagine se eu perguntasse quantos anos você tem dentro da igreja. Você que tem 10 anos e não tem um versículo na tua mente. E eu dou parabéns para a dona Bernarda, que num dia que foi perguntado, a dona Bernarda tem dificuldade na leitura e ainda assim ela conseguiu decorar parte de algo, de um versículo, né? 2, né? Importante. Aí você tem 10 anos de obra, não tem nada guardado aí dentro. Por isso que a igreja tem grande dificuldade de enfrentar, não que enfrentamos, mas de vencer as suas guerras, de vencer as suas lutas. Você percebe que ele disse que é conhecendo a verdade que nos libertamos? João 8,32 diz isso. E se você não conhece, se você não guarda dentro de você, e é difícil porque às vezes você tem só teoria. Por isso que o Espírito Santo nos faz lembrar, pastor, mas é só ler que decora. Decorar é uma coisa, lembrar no momento da dificuldade é só quem tem o Espírito de Deus. Não estamos falando de apenas decorar, mas é de você. Por que ele é o Senhor Espírito Santo? E ele nos ensina a lembrar de toda a palavra, ou da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a vencer o dia mau. Aprendemos a lidar com situações difíceis. Se você não conhece a palavra, se você não conhece esse Deus, se você não lembra do que ele já te ensinou, e eu digo sem medo de errar, praticamente dentro daquilo que já lemos, ele disse que te ensinaria todas as coisas, seja para a área no seu casamento, área financeira, em
toda a área da tua vida você vai encontrar a ajuda e o socorro de Deus. Mas é difícil, porque a pressão da vida, ela vem com a intenção de apagar da tua consciência o que Ele já te ensinou. E quanto mais problemas você enfrenta, mais você vai ter que lembrar de tudo que Ele já te ensinou. E Jesus fez isso com os discípulos quando eles entraram em um barco, já bem distante, se levantou uma tempestade. Por que tu acha que Jesus estava dormindo? Junto deles, na popa de um barco. Eu te pergunto, consegue dormir? Na turbulência de um vendaval, caindo chuva sobre si? A Bíblia diz que ele estava dormindo. Mas por que isso aconteceu? É assim que um pai prudente faz com os filhos. Porque não aprende quando fala, aprende quando enfrenta. E quando você enfrenta, você deixa claro para Deus se você está lembrando, guardando de tudo que Ele já te deu. Tanto é que Ele faz com os discípulos: homens de pequena fé, por que duvidar-te? Jesus tinha falado que eles iriam passar, mas na cabeça dele, o vendaval que batia naquele barco, que estava contra aquele barco, na cabeça deles, eles iriam morrer. Tanto é que eles acordam Jesus, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Mas Jesus não disse que eles iriam morrer. Mas no momento da pressão, eles não lembraram disso. No momento da dificuldade, eles não lembraram disso. E o Senhor Espírito Santo nos faz lembrar. Nos faz lembrar que a nossa vida não é aqui. Nos faz lembrar que a dor aqui é passageira. Nos faz lembrar que temos que permanecer como igreja? Firmes com Deus. Lembra que ele falou ontem? Jesus, ele suava, e aquele suor que era sangue, as gotas caíam no chão, todos fugiram. Jesus estava em agonia. Ele disse: minha alma está profundamente amargurada. Pediu para Deus 3 vezes, se possível, ele passar dele aquele cálice. Mas ele dizia que não seja feita a minha e sim a sua. O Espírito fez ele permanecer quando os demais fugiram. Por que, igreja, que o próprio Deus fez com que Jesus permanecesse firme com o Pai? Porque Jesus, ele tinha o Espírito que lembrava ele: você não veio a este mundo por qualquer motivo. Senhor, isso aqui é tão forte, povo de Deus, que Jesus pediu, presta atenção, olha só para você entender o que o pastor está expressando à igreja. Você vê que ele fala 3 vezes: passa de mim este cálice, se possível, passa de mim esse cálice. Ali quem falava era o quê? O que ele disse? Que ele dizia que ele estava em agonia. A gota de sangue vinha do espírito da carne. Então quem falava ali naquele momento era a carne. Porque no espírito ele vem depois dessas palavras dizendo: mas não seja feito como eu quero e sim como tu queres. Já que não tem como passar esse cálice, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos isso ontem. E aí relata exatamente que dentro daquela necessidade, por passar por agonia, sabendo ele que ia passar pela dor, a maior dor de toda a sua vida, ia morrer. Então ele estava assim, mas o Espírito fazia com que ele lembrasse, que ele não se esquecesse, que ele veio a este mundo para fazer o que, igreja? Para morrer. Ele não podia se esquecer disso. Por isso que ele disse: seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ele veio a este mundo, ele ia passar ele veio a este mundo já sabendo disso. Em momento algum ele esquece disso. E em momento algum ele esquece dessas palavras. Tanto é isso, verdade, que ele vai... Eu quero fazer questão de ler com você. Sabe por quê? Porque dentro dessa morte que ele teve que passar, ele já deixou
avisado os seus discípulos. O Espírito Santo que estava no Senhor Jesus, que estava no Senhor Jesus, que guiava o Senhor Jesus, mais um pouco frontal, Brira, que guiava o Senhor Jesus, esse mesmo Senhor Espírito Santo não permitiu que a natureza do Senhor Jesus esquecesse da grande missão que ele tinha. E a missão dele era de morrer. E aqui no livro, quero ler com você em Lucas 24, versículo 6 em diante. Quando as mulheres foram ao sepulcro, no primeiro dia da semana, o anjo apareceu, dizendo para elas que ele tinha ressuscitado, que não estava ali. Ele começa a descrever e ele continua aqui no verso 6, dizendo assim, ó: ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, presta atenção. Lembrai-vos. Olha aqui para mim, por favor. Olha que informação importante esse anjo ele traz para aquelas mulheres. Porque ele já tinha falado lá atrás, que ele iria morrer. Na verdade, eu quero até pôr para você, antes de nós lermos, coloca aqui o 9:26, Lucas 9:22. Olha o que a Bíblia diz, ó, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Preste atenção. Seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto. E o que mais? Percebe tanta informação importante? Jesus por 2 vezes alertou os discípulos a respeito disso que iria acontecer, e que aqui onde nós estamos lendo, que vamos continuar lendo, já tinha acontecido. Então quando Jesus morre, os discípulos são dispersos, cada um, como Jesus já tinha alertado, para o seu lugar, para a sua casa. Jesus naquela situação toda ficou sozinho, fisicamente, espiritualmente, estava com ele, como ele disse. Mas na altura que nós estamos lendo, Jesus já tinha se cumprido o que ele tinha alertado a igreja. Todos aqui estavam lembrados disso, não estava? Não tinha ninguém que lembrava. Ninguém aqui lembrava disso que nós estamos lendo, dessa informação que ele passou para os discípulos. Porque se eles lembrassem, eles estariam tranquilos. Porque eles sabiam que Jesus morreu, mas ele disse: o mestre avisou que ele iria passar por isso. Pedro, não se lembrando disso, o que foi que ele fez quando Jesus foi preso? Pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós vimos isso ontem. Mas ele esqueceu, porque ele esqueceu do que Jesus tinha falado, que Jesus tinha dito, falou exatamente o que está escrito aqui, que ele sofreria muitas coisas, que ele seria rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, escribas, só as pessoas que conheciam a lei naquela época, e ele seria morto. Mas ele também, dentre essa dor e esse sofrimento, ele trouxe esperança, dizendo: mas eu vou ressuscitar. Eu ressuscitarei. Mas ninguém lembrou. Porque, como falei no início e repito, é difícil lembrar das palavras do Senhor Jesus quando uma pessoa passa pelo extremo da vida, quando a situação fisicamente foge do controle. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem esperança nenhuma, você não tem confiança nenhuma de que Deus está realmente ali contigo. Você esquece com facilidade. Jesus, ele estava ele estava sofrendo, mas ele não se esqueceu o motivo pelo qual ele veio a este mundo. Por isso que ele permaneceu, por isso que ele continuou, porque o Pai estava com ele através do Espírito dele. Amém, igreja? E aqui Jesus disse: eu vou ressuscitar. Quando as mulheres chegam ao sepulcro, melhor dizendo, o anjo vai, olha só que o anjo, vou repetir o 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí ele vai dizer: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse importa, olha só o anjo relembrando, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, o que foi que aconteceu?
das suas palavras, dessas que nós acabamos de ler aí, Lucas 9:22, das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Olha aqui. E eles permaneceram angustiados, oprimidos. Eles estavam assim, nem diante das palavras. O anjo vem e anuncia o que Jesus já tinha falado que iria acontecer. Automaticamente o Espírito Santo do nosso Deus, na consciência dessas mulheres, fez com que elas lembrassem das palavras. E graças a Deus, elas chegam com toda alegria, anunciando aos demais: olha, Jesus ressuscitou. As mesmas palavras que o anjo usou para lembrar elas fizeram com os demais discípulos, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou nelas. Não tem como. As palavras lhes pareciam como um delírio. Eles não acreditaram. Por que a dificuldade de lembrar a igreja? Seu Espírito Santo é difícil. Você pode citar 10, 15 versículos. Já vi bêbado citando versículos. Citar versículo e permanecer no pecado não muda. Quando falar de lembrar, não é para você sair citando, porque é muito importante, porque você acaba anunciando a outras pessoas a palavra de Deus. Mas anuncie principalmente a você mesma. Fale para você. Porque se você não entende, existe a vontade da tua carne e a vontade do Espírito. Quando na maioria das vezes você esquece, é porque a carne está crescendo. Lembre teu espírito. Lembre do teu espírito. Davi não estava triste. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas? Ele estava lembrando que ele tinha quem? Deus. É isso que a gente deve. Por isso que você entende, o Davi errou tanto, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não se esquecia da grandeza de Deus e da misericórdia do Senhor. E há pessoas que não lembram, tanto não lembram, desesperadas, elas vão em lugares errados, procuram ajuda no lugar errado pelo desespero. Desespero. E lembrar das palavras do Senhor nosso Deus faz com que a gente permaneça como? Firmes com Ele. Eu lembro que a dor que eu estou passando, que a luta que eu estou enfrentando, que a tristeza que minha alma ou o meu corpo físico esteja sentindo, isso é momentâneo, igreja. Que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada, igreja, mas o povo esquece. Eu estou sofrendo tanto, Deus me abandonou. Então Jesus tinha sido abandonado pelo próprio Deus. Não se esqueça. A lembrar da palavra é trabalho do Espírito Santo. Mas quando Ele te faz lembrar, é para você viver. Ele quer que você lembre do que Ele foi, do que Ele é. E você mantenha a sua força, a sua fé nele, a confiança nele. Que você não saia aí de alguma forma se perturbando pelas coisas que você talvez está vivendo. Precisa lembrar do que Jesus já falou e se manter firme. Ele não te abandonou pelas dificuldades que você está enfrentando. A dificuldade que você enfrenta, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, lá vai deixar exatamente, lembra que foi o Senhor que te oprimiu, que te fez isso, que te fez passar fome, para saber se teu coração iria desobedecer ou obedecer a palavra dele, os mandamentos dele. Lembra que foi Deus que te tirou da terra do Egito, que te fez passar fome, que te deu maná para comer no deserto. Ele vai falando de coisas porque o povo esquece. O povo saiu do Egito, o povo estava sofrendo do Egito, Deus envia o libertador. Aí vem enfrentando a dificuldade
dificuldade, cada nova dificuldade eles esquecem. Eles não lembram do Deus que está com ele. Eles não lembram do Senhor Todo-Poderoso que está no meio deles. De dia, com uma coluna que protegia do sol escaldante, à noite, uma de fogo para aquecer o seu povo. As vestes não envelheceram, não incharam os seus pés, e o povo, toda a dificuldade, se esqueciam disso. A dificuldade do povo é a mesma nos dias atuais. Aí elas vivem de um lado para o outro, correndo atrás de um resultado, quando na verdade é pessoas vazias de Deus. Elas vão à igreja, é como já dei aquele exemplo de uma pessoa do copo furado, que Deus vem e derrama o Espírito dele sobre a pessoa, e quanto mais derrama, por ela não ter uma base, por ela estar quebrada, por ser um vaso rachado, por não ter uma estrutura, por não conservar, por não ter o Espírito de Deus, não lembra de nada, quanto mais ela recebe, menos ela tem. E às vezes uma pessoa que ela entende uma palavra basta, e ela muda a sua vida, muda o seu cenário. E isso, igreja, não precisamos entender a importância desse Deus dentro da gente, a importância dele fazer a gente lembrar de como ele foi fiel com Jesus. Jesus sofreu, mas hoje a condição que o Pai deu a ele é que ninguém vai chegar ao céu se não passar pelo Filho. Toda língua tem que confessar que ele é Senhor, todo joelho tem que se curvar diante desse Deus. Ele é o único caminho, o caminho, não existe outro. Sofreu, morreu, pagou um preço, ele sabia disso, por isso que ele não desistiu. E ele vai falar para Pedro: Pedro, tu tá aí ferindo com a espada, tu acha que se eu não pedisse, orasse ao meu pai, ele não enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Não precisa dessa condição que você está tendo aqui não. Mas como era que se cumpriria a vontade do meu pai? Exatamente essa que ele tinha prevenido o povo, que ele morreria, que ele sofreria, ele tinha que se cumprir. Ele já sabia, muito antes dessas pessoas que estavam levando ele para a morte, que ele ia passar por isso. E ainda assim, mesmo diante da dor, da agonia, o Senhor Espírito Santo fez ele permanecer firme diante de Deus e fez com que ele lembrasse da palavra que Deus tinha dado a ele: vai, meu filho, e morre por eles, pelo amor que eu tenho a cada um deles. E Jesus amou a gente através dos ensinamentos. Tanto é que ele disse: eu não faço o que quero, eu faço conforme meu pai tem me ensinado. Ele não se esqueceu. E como é que você, filho de Deus, tem a mente de Cristo e você se esquece com tanta facilidade de tudo que Deus tem dado à igreja? Com tanta facilidade. Você precisa compreender, você precisa despertar, lembrar das palavras. E o Espírito Santo é responsável. Ele está ali, às vezes ele falta dar um murro na pessoa para ver se ela desperta. Mas para ele, às vezes, ela dá o último horário do seu dia. E assim, ó, um pouquinho, 10 minutos no máximo de oração. Quem ainda está orando? Você ora quantos minutos? Que às vezes a gente está tão apressado que a gente não tem tempo para o Senhor Espírito Santo. Não vou fazer outra pergunta. Quem aqui ora 1 hora? Agora que eu vou me esconder mesmo. Quem aqui já orou durante esses dias todos, nos 2 horários que se tem, que ora em casa, o terceiro é aqui no culto? Mas quem aqui durante todo esse jejum já orou pelo menos uma vez sequer? Que tem duas vezes no dia, durante hoje o 20º dia, é muito dia. Quem é que orou pelo menos uma vez, 1 hora de oração? Ninguém. A pastora. Quem mais? Levante assim a mão. Dona Bernarda. Tá vendo? Meia hora. 20 minutos. Tô vendo mais a mão levantando aí. Se você ora hoje 20, amanhã você ora 21, ou 22, 23, 24, para de criar ansiedade. Já orei muito, orou nada. Se você ainda não recebeu aquilo que ele falou que é muito mais importante na vida do ser humano, que é a presença do Senhor Espírito Santo. Se eu não recebi, eu não paro, eu vou continuar. Ele vai ver a fome e a sede que tem por conhecê-lo. E como você demonstra isso no momento que Deus propôs? Porque existem pessoas que só fazem aquilo que lhe é mandado, tem outras que fazem mais do que aquilo.
se doa mais do que aquilo, faz mais do que o necessário. E quando ele vê você assim, ele tem prazer de falar contigo, de dizer, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, não faça de qualquer jeito. Ele te faz lembrar que Deus é organizado, que Deus não é de qualquer jeito, e como você quer crescer se você não deixa ele de alguma forma cuidar de ti. Você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. É difícil, igreja, mas eu preciso falar para você. Você faz pouco você tem. E o pouco que você tem, não, às vezes, diante da luta que você enfrenta, que é muito, você não tem estrutura de vencer. Por isso que é organização. Por isso que tem que ser de sacrifício. Estipulei 4 horários de jejuns. Amanhã você vai jejuar o dia todinho. Eita! Nós precisamos nos desafiar. Que às vezes a gente pensa que a gente já fez muito. Que foi Jesus. Que morrer por pessoas que não mereciam não é fácil. Talvez por alguém que mereça você ainda é válido. Mas ele morreu por pessoas que nenhum de nós merecíamos. O sacrifício que ele fez. Mas ele foi ao extremo. Tudo para obedecer. Porque o Espírito lembrava. Não adianta querer fugir, meu filho. Não adianta querer que eu passe esse cálice. Esse cálice você vai ter que beber. Esse cálice você vai ter que... E não era dele, era nosso. O cálice era o meu e o seu pecado. E ele levou sobre si. Então nós queremos o Espírito dele, precisamos sacrificar. Fazer com que essas lembranças, que Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. Ele não vai trazer coisa nova, ele não vai trazer novidade, ele vai fazer você lembrar de todos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou, dos quais estão todos aqui. Por isso que ele escreve, estava estudando antes de pregar, que Pedro deixou claro que tudo que é fora disso aqui não é dada por ele. Toda profecia não vem do homem, mas vem do Espírito de Deus, pelo qual esse Deus usa, que são homens santos. Fora da palavra não há. Amém? E lá no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e o 9 diz, ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho, fora do que vos tenho ensinado, seja anátema. Seja anátema. Não existe, igreja. E às vezes as pessoas, como é que o Senhor Espírito Santo vai fazer ela lembrar? Primeiro, por ela não ter o Senhor Espírito Santo dentro de si. Segundo, se ela faz tudo do seu jeito, como é que ele vai ajudar? Vem um problema, a condição ele deu à igreja, mas pelo problema que ela está enfrentando, ela não consegue receber. Ela não consegue entender. Não se lembra de nada. De nada. E naquele culto que ela veio, Deus entregou a ela ferramentas para ela lá no amanhã enfrentar e vencer com aquelas ferramentas, com aquela palavra. Mas ela não vai vencer porque ela não guardou nada. Ela não vai se lembrar porque ela não tem o Espírito de Deus. Deus dá hoje, amanhã ela já esquece. E que amanhã, antes do culto, já ela não se lembra mais de nada. E ela chega em casa, que culto forte, mas foi muito forte. Sim, mas o que foi que o pastor pregou lá? Não sei, mas foi forte. Não tem, igreja. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Jesus disse, Pai, passa. E o Espírito fez questão, não tem como passar. Minha é esse. Ele diz, já que não tem como, então seja feita a tua vontade. Pronto, acabou. É para morrer, então vamos logo. A gente se lembra, igreja. E todo testemunho, tudo que Deus faz, Ele faz questão de você lembrar. Lembre-se de onde Ele te tirou.
Lembre-se de onde Deus estendeu a mão e arrancou você. De onde foi? Lá do mundo, do lamaçal. Você não tinha vida, não tinha esperança, você quase perdeu tudo. Falo quase porque a tua vida ainda está aqui e tem valor agora. Amém? Mas fisicamente você não tinha nada mais, porque você havia perdido. E ele foi lá, quando todo mundo te rejeitou, ele te acolheu, ele te abraçou, ele te amou, ele te deu vida. E aí você chegou aqui em cima e agora você acha que pode fazer as coisas do seu jeito. Você acha que é assim, do jeito que você pensa, do jeito que você acha que deve ser. Você precisa deixar o Espírito Santo cuidar de você, igreja. Amém? Você precisa deixar o Senhor Espírito Santo cuidar de você. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, que esqueceu que Jesus tinha falado, eu vou ressuscitar. Ele corre para poder saber se realmente tinha acontecido. Aí lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 15, ele vai alertar o nosso Deus. Olha o que ele diz: mas de minha parte esforçar-me-ei o quê? Diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis o que, igreja? De tudo. E ele vai continuar falando, se você for... Isso aqui é o versículo 15. Se você for continuar lendo, ele vai falar assim, que não foram fábulas, não foram palavras do homem, foram as palavras do Senhor Jesus. Precisa haver em nós essa lembrança, e só quem traz essa lembrança é o Espírito de Deus, porque você pode até citar versículos, mas diante da dificuldade você faz do seu jeito, você não permanece firme com aquilo que Deus tem falado. Você lembra do versículo, lembra de quem Deus é. Deus é quem, igreja? A palavra mais usada pelas pessoas. Deus é fiel, poderoso, que mais? Amor. Deus é tudo isso. Ela lembra de tudo isso, a consciência, mas ela foge. Jesus também agiu como a gente no início, mas ele lembrou que a missão dele era morrer por pecadores. Ele não retrocedeu disso. A lembrança que o Senhor Espírito Santo, por ele ser santo, produzir dentro da gente, é uma necessidade de suma importância, porque a gente permanece firme.